Esta sexta-feira, um dia depois da morte da Rainha Elizabeth, foi de homenagens a esta, que foi a rainha mais longeva da história britânica. Por isso, muita gente se aglomerou desde ontem em frente ao Palácio de Buckingham. Flores nos portões, emoção e o primeiro contato com o novo rei Charles III. Por isso, eu já começo esta cobertura indo a Londres conversar com o Márcio Gomes, que está lá. Márcio, bem-vindo mais uma vez. Eu queria que você nos contasse as primeiras sensações que você teve ao chegar ao local e ver de perto essa quantidade de gente prestando homenagens à Rainha Elizabeth II. Uma boa noite e eu estou muito feliz de conversar contigo aqui. O prazer é meu, Evandro. Muito obrigado. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o CNN Prime Time. Faltam poucos minutos para as 10 horas da noite aqui na capital britânica e a gente ainda vê muita gente chegando por essa grande avenida que traz até aqui ao Palácio de Buckingham. Muita gente ainda vem aqui a esta hora e certamente vai continuar chegando durante toda a noite. Afinal, amanhã é sábado, domingo, vai ser um fim de semana inteiro de muita celebração. É o primeiro fim de semana desde a morte da Rainha Elizabeth II. E ao redor de todo o Palácio de Buckingham, a gente vê as flores sendo depositadas, as homenagens prestadas pelos seus súditos, pela população britânica. Volta e meia essas flores são retiradas e são levadas para um jardim aqui perto, porque definitivamente uma comoção como essa só se viu desde a morte da princesa Diana, quando o Palácio de Buckingham também foi o centro das atenções, o centro das homenagens. A gente vê essas flores sendo retiradas do chão, mas ao redor do gradil do Palácio de Buckingham, há muitas flores, mensagens, cartas. Também aqui, nessa grande estátua que fica bem em frente ao palácio, é o monumento à Rainha Vitória, também há muitas flores depositadas ali, mas volta e meia há está estranho falar uma operação de limpeza, mas é uma operação de retirada dessas flores, porque são tantas e se acumulam tanto que para que novas homenagens sejam depositadas, as antigas, as primeiras, têm que ser levadas. E foi interessante estar aqui em Londres, e a gente vai falar muito disso ao longo desse prime time, para sentir o sentimento nesta sexta-feira, em que o luto começa a ser sentido, mas não deixa de ser uma cidade pulsante, viva. A cidade está um pouco mais triste, naturalmente, mas o comércio hoje abriu, por exemplo. Os bares, para chegar até aqui, a gente passou por vários bares e eles estavam abertos, funcionando, cheios como toda sexta-feira. Mas talvez com as pessoas pensando mais nessa perda que eles tiveram ontem com a morte da Rainha Elizabeth II. Vamos ver uma reportagem preparada sobre esse dia, sobre essa sexta-feira de homenagens, lembrança e tão importante quanto isso, da chegada do novo rei, o rei Charles III, aqui a Londres. O badalar dos sinos na Inglaterra anunciaram uma nova era logo pela manhã. O som marcante partiu da abadia de Westminster, onde os monarcas são coroados, em Windsor, no castelo que tem o nome da dinastia de Charles, e na Catedral de São Paulo, no coração de Londres, que faz parte do roteiro do funeral da Rainha Elizabeth II. As Forças Armadas, que em tese servem à coroa, prestaram homenagens à sua moda, com tiros de canhão. Os disparos foram feitos à margem do Tâmisa e próximo à ponte símbolo da capital britânica. Charles só soube das homenagens que estavam previstas no protocolo do funeral pelos assessores. O novo rei viajou de volta a Londres para os primeiros compromissos oficiais. O mais importante deles, a reunião a portas fechadas com a primeira-ministra Liz Truss. Este foi o primeiro encontro entre o rei, o chefe de Estado, e ela, a chefe de governo. Ambos, coincidentemente, recém-chegados ao poder. O novo rei já teve a sua ausência numa cerimônia oficial. Charles III não esteve na missa para 2.000 pessoas, celebrada na Catedral de São Paulo, no centro de Londres, em memória à rainha. Esta, aliás, foi a primeira celebração da monarquia aberta aos súditos desde a morte de Elizabeth II. No momento da cerimônia, o novo rei estava na TV, fazendo o primeiro pronunciamento como soberano britânico. Foi um discurso gravado e bem mais longo do que o esperado, 9 minutos. Charles falou em tom de luto.
Citou uma profunda tristeza pela perda da mãe, a quem a todo momento tratou com muito carinho. Ele lembrou da dedicação da rainha e prometeu cumprir as funções de monarca até o fim da vida, como ela mesma fez. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother, for her love, affection, guidance, understanding, and example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Basta, pelo menos por enquanto, a hipótese de Charles renunciar em nome do filho mais velho, William, tido como o mais popular entre os britânicos. O rei aproveitou o evento para declarar o primogênito como novo príncipe de Gales, título que era dele até a ascensão ao trono. Kate Middleton, esposa de William, assume o título que pertencia a Diana, princesa de Gales. Ao caçula Harry, o rei expressou amor e desejo para que ele e a esposa, Meghan Markle, continuem construindo suas vidas em terras estrangeiras. Nada mais que citação afetuosa. Por ter abdicado às funções reais, Harry fica sem outros títulos que agora pertencem ao novo monarca. Para entender este novo momento e os seus desafios, eu converso direto de Londres com duas pessoas especialistas que estão no estúdio do CNN Prime Time hoje. Renato Vieira, especialista em realeza britânica, e o nosso analista internacional, Lorival Santana, que sempre nos dá o prazer da presença no Prime Time em momentos importantes. E esse é um momento importante, né, Lorival? O Reino Unido vem enfrentando já, de algum tempo para cá, uma chance enorme de entrar em recessão, uma grave crise econômica, agora uma troca de primeiro-ministro que foi um tanto traumática também. Eu pergunto para você, que país é esse, que nação é essa, que reino é esse que Charles III começou hoje a dialogar, a conversar e a entender? Boa noite, Lorival. Boa noite. Num certo sentido, pelo menos algo em comum com relação à mãe dele quando assumiu em 1952, um país em transformação, né? Um país iniciando uma nova era. Naquele momento era o pós-Segunda Guerra Mundial, uma sucessão abrupta com a morte do rei George VI, que estava dormindo, e ela estava no Quênia representando o pai. Dessa vez, a gente tem um Reino Unido que acaba de sair da União Europeia, que está sofrendo as consequências disso, também da pandemia e também da guerra na Ucrânia. Então, sentindo isso na pele com o preço da energia e o preço e a inflação de maneira geral, que está em 10%, deve chegar até 15%, e é a maior inflação do G7. No momento em que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson saiu de uma forma bastante problemática, né? Foi rejeitado pelas principais figuras do próprio partido por causa de uma série de desmandos, né? De erros, de atuar como se ele estivesse acima da lei, ele e o gabinete dele. Então entra a Liz Truss, que por sua vez, no entanto, só foi eleita por 140 mil filiados ao Partido Conservador porque é leal ao Boris Johnson e também porque prometeu coisas muito difíceis de conciliar. De um lado, cortar os impostos para as empresas, cortar as contribuições previdenciárias que foram aumentadas no início do ano por causa dos gastos com a Covid, e cortar também a conta de luz, que é o que está pesando muito no bolso dos britânicos. Para fazer isso, cortar impostos e aumentar os gastos, vai ter que aumentar os empréstimos, vai ter que contar muito com a credibilidade do Reino Unido no mercado financeiro. Márcio. Renato, é muito bom ter você também como especialista da coroa britânica, da realeza britânica, para trazer até um pouco a força que Charles vai ter
para enfrentar todos esses problemas tão bem listados pelo nosso Lorival Santana. Até que ponto ele, com 74 anos de idade, se eu não me engano, vai ter essa disposição, essa força, e se não seria melhor, como algumas pessoas aqui dizem, se o William tivesse assumido direto? Muito se falou dessa possibilidade nos escândalos com Diana, se não seria melhor que o William assumisse de vez. Agora aconteceu, temos o rei Charles III. Qual vai ser a força que ele vai ter para enfrentar todos esses problemas? Renato, boa noite. Boa noite. Boa noite, Márcio, Lorival, boa noite a todos. Bom, nós temos que levar em consideração que tem Charles agora com 73 anos, né? Ele tem amadurecimento, um amadurecimento por conta da sua própria idade, como também de ter passado por inúmeros momentos. E ele já vinha, de certa forma, representando a mãe em inúmeros momentos também vamos dizer, das atividades da monarquia como um todo. O discurso que foi feito hoje, um discurso que eu apelido de comovido e comovente, simultaneamente. Ele expressou realmente a sua dor e isso é um ponto extremamente favorável, porque nesse momento é a comoção, não é a frieza. Então, ele está enlutado. É um filho que perde a mãe, mas é também um pai que assume a nação. Nós temos que olhar muito sobre esse universo simbólico e quanto isso representa sobre o inconsciente coletivo. Dentro de um regime monárquico e particularmente muito sólido, secularmente sólido, como o britânico, toda essa, vamos dizer, esse lado da própria teatralização, né, que nós vamos ver nos próximos dias, isso, de certa forma, reforça toda uma tradição, todo o espírito nacional e eu tenho certeza que, nesse momento, a solidariedade em torno do rei é altíssima. Há um capital que ele vai, claro, ele vai poder explicitar melhor. Ele é uma pessoa muito mais aberta e, vamos dizer, mais falante, né, sobre determinados temas. Agora, é claro, uma coisa é você ser o herdeiro da rainha, agora ele é o rei. Então, você tem que ponderar um pouquinho mais as palavras, porque qualquer coisa que o rei ou a rainha comentem, evidentemente que influencia toda uma sociedade, especialmente como a britânica. Então, nesse momento, levar as pessoas a confiar um pouco mais no país, enfrentar as dificuldades que estão pela frente. Então, como grande pai da nação, ele vai ter que fazer com que esse cimento social se solidifique, inclusive atenuando até questões separatistas, que sempre aparecem em momentos delicados como esse, principalmente em torno da Escócia e da Irlanda do Norte.